Nesta videoaula vou abordar sobre o efeito do tamanho das nanopartículas em propriedades específicas. De fato, foi mencionado que quando um material diminui seu tamanho até a nanoescala, novas propriedades aparecem que tornam os materiais interessantes e potencialmente aplicáveis. Quais seriam os aspectos que a diminuição do tamanho produz nos nanomateriais? Bem, é isso que chamamos de efeitos de tamanho. Os efeitos de tamanho que apresentam nos nanomateriais são razão, superfície e volume versus forma, números mágicos, curvatura da superfície, deformação dos nanomateriais e efeitos quânticos. Vamos começar com a primeira, que é a razão, superfície, volume versus forma. Uma das diferenças mais fundamentais entre os nanomateriais e os materiais de escala maior é que os materiais em nanoescala têm uma razão, área superficial, volume extraordinariamente grande. Embora as propriedades dos materiais tradicionais de larga escala ou maiores sejam frequentemente determinadas pelas propriedades do seu volume, devido a que a contribuição da sua área é muito pequena, nos nanomateriais essa razão, superfície e volume é invertida, como vamos ver em breve. Como resultado disso, a maior área superficial dos nanomateriais em comparação com o volume desempenha um papel maior na determinação das propriedades importantes desses materiais. Essa razão invertida e seus efeitos nas propriedades dos nanomateriais são uma característica fundamental da nanociência e da nanotecnologia. A razão, superfície e volume por si só já seria um efeito predominante do tamanho. Mas a forma também introduz algumas variações, algumas diferenças entre esse efeito de tamanho. A forma do nanomaterial é de grande interesse, pois várias formas produzirão diferentes razões, superfície e volume, e, portanto, propriedades diferentes. Vamos ver como ficam as razões, superfície e volume em nanomateriais com formas diferentes e para ilustrar os efeitos da sua diversidade. Começamos com uma esfera de raio R. Esse é tipicamente o formato das nanopartículas usadas em muitas das aplicações, ou seja, a maioria das nanopartículas tem esse tipo de formato esférico. Nesse caso, a área da superfície é dada por 4πr², considerando que o volume de uma esfera é dado por 4πr³ sobre 3. Assim, a razão entre a área superficial dessa esfera e o volume da esfera fica dada como sendo 3 sobre r. E aqui fica claro que à medida que o raio diminui, o valor dessa razão, área superficial sobre volume, se torna maior. Em seguida, considere um cilindro de raio e altura dados, por exemplo, um nanofio ou um nanobastão. Nesse caso, o volume é dado pela equação πr² vezes h, enquanto a área superficial é 2πr vezes h. Assim, a relação superfície-volume ficaria sendo como 2 sobre r. Quando isso levamos para uma estrutura com geometria cúbica, cuja aresta seria equivalente a L. Nesse caso, o volume e a área de superfície do cubo são dados por L³ e 6L², respectivamente. Portanto, a razão, superfície e volume de um cubo é dada pela expressão 6 sobre L. Bom, no caso das partículas esféricas, os resultados para vários raios são mostrados na figura. Claramente, à medida que o raio diminui abaixo de um determinado valor, há um aumento pronunciado na proporção superfície-volume. As razões área superficial-volume em função da dimensão crítica para o caso de um cilindro também são mostradas na figura. A tendência é semelhante ao caso da esfera, embora
um aumento severo na razão da superfície ocorre em dimensões críticas maiores, como também mostra a figura. Então, a tendência geral permanece para o caso do cubo, mas a variação significativa da razão superfície e volume é observada em dimensões críticas, em comparação com os casos de esfera e do cilindro. Ou seja, embora a diminuição do tamanho da nanopartícula traga consigo um aumento da razão superfície e volume, o formato da nanopartícula também pode produzir variações nessa razão. É o caso do cubo, né? Que em diâmetros menores ele pode apresentar uma maior razão da superfície e volume quando comparado com um formato de nanopartícula, seja ele cilíndrico ou esférico. Depois de deixar claro a importância do aumento da área superficial dos nanomateriais em relação aos materiais tradicionais de escala maior, o tamanho Book, onde a superfície ela é muito menor comparado com seu volume, vamos colocar as informações em determinado contexto. Com a ajuda de alguns cálculos simples, podemos determinar qual será o aumento na área superficial, por exemplo, de uma partícula esférica de 10 micrômetros de diâmetro quando é reduzida para um grupo de nanopartículas com 10 nanômetros de diâmetro, assumindo que o volume permaneça constante. Em outras palavras, é como se nós pegássemos uma partícula de um dado diâmetro e a dividíssemos em várias partículas de um diâmetro muito menor. Vamos calcular a área da primeira partícula e depois vamos calcular a área de cada uma dessas partículas e somar. E como isso fica alterado? Então, para fazer isso, primeiro calculamos a área dessa esfera, 10 microns, e como podemos observar, essa área em unidades nanométricas ficaria em torno de 5,23 por 10 elevado a 11. Depois calculamos o volume de uma única esfera com diâmetro de 10 nanômetros, novamente com unidades nanométricas, e esse volume ficaria em 523 nanômetros. A diferença é bastante grande. Como a massa da partícula de 10 microns é convertida em um grupo de partículas nanométricas, então o volume total deve permanecer o mesmo. Portanto, para calcular o número de partículas nanométricas geradas pela partícula de 10 microns, basta dividir o volume da partícula de 10 microns pelo volume de uma partícula de 10 nanômetros. Dessa forma, teríamos mais ou menos um número de 1 vezes 10 elevado a 9 partículas nanométricas. Portanto, até agora podemos concluir que uma única partícula de 10 microns pode gerar 1 bilhão de partículas nanométricas com um diâmetro de 10 nanômetros, enquanto o volume total permanece constante. Então, continuamos com a tarefa de encontrar o aumento da área superficial quando passamos de uma partícula de 1 bilhão de uma partícula para 1 bilhão de nanopartículas. Isso pode ser feito calculando primeiro a área da superfície da partícula de 10 microns, nesse caso o valor é de 3,14 por 10 elevado a 8, de novo em unidades nanométricas, ou seja, nanômetros ao quadrado, e segundo calculando a área para o caso da partícula de 10 nanômetros. Tá? E essa área dá 314 nanômetros quadrados. Tá? No entanto, como temos 1 bilhão de partículas de 10 nanômetros, a área superficial total de todas essas nanopartículas seria de 3,14 vezes 10 elevado a 11 nanômetros quadrados. Isso significa um aumento na área superficial por um fator de 1000. Bom, o segundo efeito de tamanho corresponde aos famosos números quânticos, né? A esse aspecto chamado de números mágicos. Como já foi mencionado, quando se diminui o raio da partícula, a razão superfície e volume aumenta drasticamente. Tá? Isso traz como consequência que a fração de átomos na superfície também aumenta à medida que o tamanho das partículas diminui. Vamos considerar uma nanopartícula cristalina. Definimos
a forma da partícula, ou seja, levamos em consideração a estrutura do cristal. Para fins didáticos, assumimos uma nanopartícula com uma estrutura cúbica de face centrada. Essa estrutura cristalina é de importância prática, não foi escolhida à toa, já que as nanopartículas de ouro, prata, níquel, alumínio, cobre e platina apresentam esse tipo de estrutura cristalina. Então, podemos observar na figura claramente que, para esse caso, existem 14 átomos e todos eles estão na superfície. Se outra camada de átomos fosse adicionada a essa unidade, esse bloco de construção menor, para manter ou mantendo a estrutura cristalina, devemos de adicionar um número específico de átomos, mantendo, como foi mencionado, a estrutura cristalina cúbica de face central. Então, para n camadas de átomos adicionais, o número total de átomos na superfície pode ser dado pela expressão de 12 vezes n elevado ao quadrado, n, que é o número de camadas, mais 2. De forma que, se nós tivéssemos uma única camada, então teríamos 12 mais 2, 14 átomos, que são os átomos da menor estrutura cristalina ou do menor tamanho de nanopartícula. Ao mesmo tempo, podemos encontrar o número total de átomos internos a partir da expressão apresentada no slide, uma expressão um pouco mais complexa. Tá? Desta forma, as equações relacionam o número de átomos de superfície e o número de átomos no interior, também chamado de Boole. E pode-se fazer esta correlação encontrando uma fração entre esses dois números. Ou seja, a princípio, esses dois valores, essas duas equações estão como uma função do número de camadas, o que é interessante. E quando correlacionamos esses números em termos de número total de átomos na superfície, chamamos isso de números mágicos estruturais. Tá? Eles também podem ser correlacionados dividindo um pelo outro. Então, os números mágicos estruturais são calculados usando as equações anteriores. Tá? E vamos ver para o caso de uma estrutura cristalina cúbica de fase centrada, tá? Onde vemos que quando temos uma única camada, nós temos uma superfície atômica formada por 14 átomos na superfície e nenhum átomo no bulk, no interior, devido a que a estrutura cristalina cúbica de fase centrada não apresenta um átomo interno. Tá? A razão superfície, átomos do interior, ficaria como sendo um número indeterminado, já que não temos nenhum átomo no interior. Tá? E a percentagem, nesse caso, para uma partícula com uma única camada, ou seja, uma nanopartícula, muito provavelmente com um diâmetro abaixo de 2 ou 1 nanômetro, seria de 100%, ou seja, todos os átomos estão na superfície. À medida que adicionamos mais camadas nessa estrutura cristalina inicial, tá? No caso da segunda camada, com as equações anteriormente apresentadas, podemos calcular o número de átomos na superfície e o número de átomos no bulk. E, dessa forma, também podemos calcular a razão área superficial, ou átomos na superfície, dito melhor, sobre átomos no interior. E também a fração de todos esses átomos que se encontrariam na superfície. Então, com esse aumento no número de camadas, podemos observar de que há um aumento cada vez maior dos átomos na superfície. E esse aumento, em determinado momento, se torna muito maior com os átomos bulk, tá? Os átomos do interior. Então, o efeito da superfície só faz sentido quando as partículas apresentam uma quantidade muito baixa de camadas de átomos, ou seja, quando as partículas apresentam tamanhos nanométricos. Quando são, por exemplo, 10 camadas ou 100 camadas de átomos, a quantidade de átomos no interior é
extremamente maior que a quantidade de átomos na superfície, e essa percentagem cai drasticamente de 22% de átomos na superfície a 2,9%. Então, isso deixa muito em evidência que a diminuição do tamanho só se pronuncia ou só é relevante quando a nanopartícula atinge tamanhos muito menores. É por essa razão que definir ou especificar uma nanopartícula como sendo aquela que se encontra abaixo dos 100 nanômetros faz todo sentido. Embora muito provavelmente ela em tamanhos muito menores, como 5 ou 2 nanômetros, apresente um efeito superficial bastante grande. Bom, a suposição até agora tem sido que uma nanopartícula tem uma forma de cubo. Entretanto, as nanopartículas podem ter essa forma de cubo, né? Mas a maioria das partículas, as nanopartículas, apresentam uma forma esférica. Isso se deve porque, desde o ponto de vista termodinâmico, a forma de equilíbrio das nanopartículas nanocristalinas é definida pela condição de mínima energia, tá? Definida pela equação que está no slide. E essa condição de mínima energia, que é uma condição de equilíbrio, é dada geralmente por partículas com formato esférico. Nessa condição, nessa equação que determina a condição de mínima energia, correlacionamos a energia superficial definida por Gauss e a área das superfícies expostas. Isto é válido se os efeitos das arestas e curvaturas forem insignificantes. Então, no caso de metais cúbicos de faces centrais ideais, a energia superficial dos planos atômicos com alta simetria devem seguir a ordem seguinte. Ou seja, os planos atômicos, por exemplo, para o caso da platina, com índices de Miller 1, são menos energéticos que os planos atômicos expostos com índices de Miller de 1,00 e de 1,10. Isso significa que a superfície atingirá uma condição de equilíbrio quando ela tiver expostos mais planos com índices de Miller ou simetria 1. Essa é a condição de estabilidade. Então, com base nas energias superficiais calculadas, a forma do cristal de equilíbrio pode ser criada. Ou seja, pode-se determinar uma condição, um formato, uma geometria de uma nanopartícula, onde a maioria ou todos os átomos expostos apresentem essa simetria definida pelos índices de Miller. Entre as formas possíveis, a menor partícula cúbica face centrada que pode existir é um cubo octaedro, que é um poliedro de 14 lados, como pode ser observado na figura. Essa nanopartícula possui 12 átomos e a nanopartícula com essa estrutura cúbica face centrada mais estável possível. Esses 12 átomos se encontram na superfície e, além disso, apresentam um átomo no interior. Se novas camadas de átomos forem adicionadas à nanopartícula cubo-octaédrica, de modo que a forma e a estrutura cristalina permaneçam mantidas, continuem sendo cúbica e face centrada, agora teremos uma nova série de números mágicos estruturais que pode ser encontrada. E para isso vamos precisar de uma nova equação que nos permita determinar o número de átomos na superfície e o número de átomos no interior da estrutura, ou também chamado átomos Boole. Bom, essas equações, de novo, estão em função de n minúsculo, que é o número de camadas. Então, à medida que acrescenta-se camadas a essa estrutura inicial, a esse bloco de construção inicial, pode-se determinar o número de átomos na superfície e o número de átomos Boole. E com esse número de átomos, você pode determinar também a razão superfície, átomos da superfície, átomos do Boole. Bom, e o que mostra a tabela que está sendo apresentada? Nesta tabela, temos os números mágicos estruturais
para nanopartículas com estrutura cúbica de face centrada e com formato cubo-octaédrico. Tá? Observa-se que quando temos duas camadas, o número de átomos na superfície é de 12, o número de átomos no bulk é 1, a razão superfície-volume, átomos na superfície, átomos no interior, bulk, perdão, é de 12. E isso dá uma percentagem, uma fração atômica, em outras palavras, de 92,3%. Significa que 92,3% dos átomos dessa estrutura se encontram na superfície. E à medida que vai se acrescentando camadas em cima dessa estrutura poliédrica, tá? O número de átomos na superfície aumenta e o número de átomos do interior da estrutura, ou também chamados átomos bulk, também aumenta. A razão apresenta uma queda, assim como a fração dos átomos na superfície, ou a percentagem dos átomos na superfície. Bom, chega um momento em que, à medida que se aumenta muitas mais camadas, o aumento no número de átomos no interior da estrutura, o átomos bulk, se torna muito maior que o número de átomos na superfície, tá? Tornando aparecendo uma queda muito acentuada na percentagem superficial dos átomos na superfície de 23,8% até 3%. Isso confirma mais uma vez de que a área superficial só é relevante nas partículas quando o seu tamanho é muito pequeno, quando o seu tamanho está dentro da nanoescala. Acima desses valores, acima dessa escala nanométrica, a predominância dos átomos superficiais é muito pequena. Então, e quando essas nanopartículas se tornam muito menores ainda, ou seja, atingem tamanhos de 5 nanômetros, 2 nanômetros e até 1 nanômetro, esse efeito superficial é muito mais relevante. O terceiro efeito produzido pela diminuição do tamanho está relacionado com a curvatura da superfície. Todos os materiais sólidos têm tamanhos finitos. Como resultado, o arranjo atômico na superfície é diferente daquele dentro do volume. Isso faz todo sentido. Como mostra a figura, os átomos da superfície não estão ligados na direção normal ao plano da superfície. Portanto, se a energia de cada ligação fosse ε sobre 2, a energia é dividida por 2, porque cada ligação é compartilhada por dois átomos. Então, para cada átomo da superfície não ligado, existe um excesso de energia interna de ε sobre 2 sobre a dos átomos bulk. Além disso, os átomos da superfície terão mais liberdade de movimento e, portanto, maior entropia. Essas duas condições são a origem da energia livre de superfície dos nanomateriais. Para introduzir o conceito de curvatura de superfície, considere uma curva 2D, como mostrada na figura, e considere um círculo de raio R minúsculo tocando apenas o ponto C na curva. Esse raio R minúsculo é chamado de raio de curvatura no ponto C, enquanto o recíproco do raio, que é definido pela variável K, é chamado de curvatura local, tá? Da curva em C, como mostrado na figura. A curvatura local pode variar ao longo de uma curva e, por convenção, a curvatura local é definida como positiva se a superfície é convexa e negativa se a superfície for côncava. Como a energia total de um sistema, em outras palavras, a energia livre de Gibbs, é afetada por mudanças na pressão, como pode ser observada na equação, variações na curvatura da superfície produzem variações na energia livre de Gibbs, dado que a energia livre de Gibbs é dada também em função da energia da superfície e do raio da partícula. Então, com base nessa equação, a magnitude da variação da pressão aumenta à medida que o tamanho das partículas diminui, ou seja, à medida que a curvatura local aumenta.
Por outro lado, em nanoescala, esse efeito é muito significativo. Além disso, como o sinal para a curvatura local depende se a superfície é convexa ou côncava, a pressão no interior da partícula pode ser maior ou menor que no exterior. Por exemplo, se uma nanopartícula estiver sob pressão atmosférica, ela estará sujeita a uma pressão extra, ΔP, devido à curvatura positiva da superfície da nanopartícula descrita na equação anterior. Outra propriedade importante que é significativamente alterada pelo efeito de curvatura é o número de vacâncias no equilíbrio. Lembrando que vacâncias são defeitos cristalinos, é a ausência de um átomo numa estrutura organizada, ou a presença de um átomo diferente, geralmente de menor tamanho, no espaço intersticial em uma estrutura cristalina. Então, em geral, a variação de total de energia livre de Gibbs para a transformação de vacâncias em uma nanopartícula é dada pela equação mostrada no slide. ΔG total, né, é igual ao ΔG do Book, mas o ΔG em excesso, tá? Que é a variação, né, da energia livre de Gibbs em equilíbrio para a formação de vacâncias, o V minúsculo, o V significa as vacâncias presentes no book e as outras vacâncias presentes devido aos efeitos de curvatura. Assumindo que não tivéssemos tensão superficial, essa variação de energia livre de Gibbs devido às vacâncias, que é uma energia livre de Gibbs em excesso, é dada pela equação que correlaciona o volume atômico com a energia de superfície e o raio da curvatura. Aí entra o raio da curvatura pela primeira vez, que é a equação que está mostrada no slide. Mas para calcular a concentração total de vacâncias, a expressão que deve ser utilizada é x total, o número total de vacâncias, igual ao exponencial de menos ΔG, total das vacâncias, sobre a constante de Boltzmann vezes a temperatura. Ok? Bom, quando colocamos a primeira equação na expressão que calcula o número de vacâncias no equilíbrio, temos a expressão de baixo. Ok? Para o caso geral, onde os efeitos de curvatura podem ser negligenciados, a concentração de vacâncias pode ser expressada somente com a primeira parte da equação. Tá? Mas já mencionamos que os efeitos de curvatura estão presentes em materiais nanométricos. Devido ao seu pequeno tamanho, a curvatura é muito pronunciada. Isso acontece muito comumente em nanopartículas. Então, a concentração de vacâncias para nanopartículas pode ser dada pela expressão segunda. Então, como discutido anteriormente, por convenção, a curvatura local é definida como positiva se a superfície for convexa e negativa se for côncava. Portanto, para uma superfície convexa, a equação para o cálculo da concentração em equilíbrio das vacâncias é dada pela equação na direita superior, e para as superfícies côncavas é dada pela equação na direita inferior. Bem, o que significa tudo isso? Isso significa que a concentração de vacâncias sobre uma superfície côncava é maior do que sobre uma superfície plana, que por sua vez é maior que sobre uma superfície convexa. Esse resultado tem implicações muito importantes para as nanopartículas devido ao seu pequeno raio de curvatura, já que desempenham um papel significativo em uma variedade de propriedades, como capacidade calorífica, difusão, atividade catalítica, resistência elétrica, controlando assim vários métodos de processamento, desde formação de ligas até sinterização. No caso da figura no slide, se mostra o efeito da curvatura na difusividade de nanopartículas de prata, ouro e platina. Para tamanhos de nanopartículas abaixo de 10 nanômetros, o efeito é bastante significativo. Esse comportamento tem consequências profundas na sinterização, como tinha sido mencionado, na sinterização especificamente de nanopartículas.
Quando duas nanopartículas estão em contato umas com as outras, segundo a figura, a região do pescoço entre as nanopartículas possui uma superfície côncava, o que resulta numa pressão reduzida. Como consequência, os átomos migram rapidamente de superfícies convexas com curvatura positiva para superfícies côncavas com curvatura negativa, levando à coalescência de nanopartículas e à eliminação da região do pescoço. Em outras palavras, as nanopartículas exibem uma alta tendência à sinterização, mesmo a temperatura ambiente. Isso devido ao efeito de curvatura. Uma outra propriedade física importante de um material é seu parâmetro de Hertz. Como esse parâmetro representa as dimensões da unidade mais simples de um cristal, que depois é propagado em 3D, ele tem um impacto significativo em várias propriedades. Para entender os efeitos de escala no parâmetro Hertz, consideramos a fórmula de Gauss-Laplace dada por ΔP igual a 4 vezes a energia da superfície sobre D. Okay? A equação anterior foi definida para uma gota líquida, né? Uma gota de um líquido. Mas se agora a gota fosse sólida e, além disso, cristalina, e com uma estrutura cúbica e um parâmetro de Hertz a gota agora seria uma nanopartícula. Então, podemos escrever a compressibilidade da nanopartícula pela expressão mostrada no slide, que não é nada mais do que a medição da variação do volume do material, né, à medida que a pressão aumenta, isso mantendo a temperatura constante. Essa equação geralmente é normalizada em relação a V0, um volume padrão, para representar a variação fracionária do volume em função do aumento da pressão. Em outras palavras, a introdução de 1 sobre V0 fornece um valor em unidades de pressão a menos 1. É só para saber em quanto fracionariamente muda um volume quando se aplica uma pressão. Bom, vamos considerar nesse caso que V0 é igual a A elevado ao cubo. A variação da pressão pode ser inserida na equação da compressibilidade, como mostrado no slide, e teríamos a expressão na parte inferior. Então, como energia, como sendo a energia de superfície, em função do diâmetro, então, e a energia da superfície que aumenta à medida que a partícula diminui, porque o raio da curvatura diminui. Esta equação revela que o parâmetro de Hertz também é reduzido com a diminuição do tamanho de partículas. Isso pode ser observado mais claramente no gráfico, na imagem à direita. Então, na medida que uma nanopartícula diminui seu diâmetro, então há consequências também na sua estrutura cristalina. O parâmetro de Hertz apresenta diminuição. Isso é um aspecto muito importante quando estamos analisando as estruturas nanocristalinas que estão presentes, por exemplo, no material book. Um outro aspecto que também é provocado pelo efeito do tamanho é a deformação dos nanomateriais. O que acontece quando os nanomateriais apresentam, por exemplo, defeitos lineares como discordâncias, ou planares, dito melhor. Os efeitos planares, como discordâncias, também são afetados quando estão presentes em uma nanopartícula. As discordâncias desempenham um papel muito crucial na deformação plástica. Controlam o comportamento dos materiais quando eles são submetidos a uma tensão acima da tensão de escoamento. No caso de um cristal infinito, a energia de deformação da discordância de aresta é dada por essa equação apresentada no slide. Se o tamanho do cristal for reduzido à nanoescala ou à escala nanométrica, a discordância será cada vez mais afetada pela presença de superfícies próximas. Como consequência, a suposição associada a um tamanho infinito de cristal se torna cada vez mais inválida, já que a partícula ou nanomaterial é muito pequeno.
Então, esta falha ou este defeito está muito próximo da superfície devido às limitações do tamanho. Portanto, no regime da nanoescala, é vital levar em consideração o efeito de superfícies livres próximas. Em outras palavras, existem forças atuando na discordância. Como consequência, a energia de deformação de uma discordância de aresta contida em uma nanopartícula de rádio R é dada pela equação apresentada no slide, onde o R minúsculo d é a distância entre a linha da discordância e a superfície da partícula, e outros símbolos têm o mesmo significado que antes. Bom, mas isso que significa? Então, quando comparamos as duas equações anteriores, veremos que para tamanhos pequenos de nanopartículas, o campo de tensão das discordâncias é reduzido. Tá? Elas não criam essa tensão na estrutura muito grande. Além disso, a presença de superfícies próximas vai impor uma força sobre as discordâncias, causando a ejeção das discordâncias em direção à superfície da nanopartícula. Como consequência direta desse comportamento, as nanopartículas abaixo de um tamanho crítico são autorreparáveis. Ou seja, elas eliminam sozinhas os seus efeitos gerados por qualquer processo específico, que são instáveis, consequentemente são ejetados. Como pode ser observado na imagem à esquerda, temos uma nanopartícula onde apresenta aparentemente uma discordância, um plano, um defeito planar, né? Um plano atômico inserido no meio de outros dois, mas como essa discordância está muito próxima da superfície, então há uma energia específica da nanopartícula que permite a ejeção e a discordância é removida. E se observa na imagem da direita como acontece o processo dessa remoção, e a nanopartícula fica sem nenhum efeito planar. Bom, finalmente entramos para o último efeito de tamanho que é produzido nos nanomateriais, que é o chamado efeito quântico. Isso consiste no seguinte, né? Nos materiais cristalinos bulk de maior tamanho, os níveis de energia atômica se espalham em bandas de energia, tá? Como você pode observar na figura. A banda de valência, que é preenchida com elétrons, pode ou não ser separada de uma banda de condução vazia por um intervalo de energia, que é conhecido como banda gap. Tá? Bom, para materiais condutores, como metais, normalmente não há banda gap, né? Não há um espaço. Portanto, é necessária muito pouca energia para levar os elétrons da banda de valência para a banda de condução, onde os elétrons são livres e podem fluir. Mas para materiais isolantes, como cerâmicas, a diferença da banda de energia é bastante significativa. E, como consequência, é difícil transferir elétrons da banda de valência para a banda de condução. Já no caso dos materiais semicondutores, como por exemplo o silício, a banda gap não é tão grande assim, e portanto é possível excitar os elétrons, né, da banda de valência para a banda de condução com alguma quantidade de energia. Bem, esse comportamento geral dos materiais cristalinos bulk muda quando as dimensões são reduzidas a nanoescala. Para materiais 0D, né, que é uma nomenclatura que já foi mencionada na aula passada, onde todas as dimensões estão dentro da nanoescala e 0 dimensões estão na macroescala, um elétron é confinado no espaço 3D. Portanto, não ocorre deslocamento de elétrons, liberdade de movimento. No caso de nanomateriais 1D, o confinamento de elétrons ocorre em duas dimensões, enquanto a movimentação ocorre ao longo do eixo, né, do longo eixo que apresentam, por exemplo, materiais como nanofios, nanohastes ou nanotubos. Tá? E no caso de materiais 2D, os elétrons de condução serão confinados em toda a espessura, mas se movimentam no plano da camada, do revestimento, da folha, etc. Portanto, para nanomateriais 0D, os elétrons estão totalmente confinados. Para materiais 3D, os elétrons não estão nada confinados, estão totalmente movimentados.
Para materiais, nanomateriais 1D e 2D, o confinamento e a deslocalização de elétrons coexistem juntos. Tá? Sob essas condições de confinamento, a banda de condução sofre profundas alterações. Tá? Então, o confinamento introduz uma alteração nessas condições quânticas. Isso somente é possível graças à diminuição do tamanho do material. Tá? Então, o efeito de confinamento nos estados de energia resultantes pode ser calculado pela mecânica quântica. E, no caso de nanomateriais 0D, 1D e 2D, os efeitos de confinamento no estado de energia podem ser escritos como se observa no slide. Não é colocado o estado de energia para os nanomateriais 3D, já que não há confinamento. Eles se movimentam livremente na banda de condução. Okay? Bom, isso nos leva a dizer que quanto menores as dimensões da nanoestrutura, ou seja, em outras palavras, menor o valor dL, tá? Maior a separação entre os níveis de energia, levando um espectro de energias discretas. Outra característica importante de um estado de energia é o número de elétrons de condução. Tá? O número de elétrons de condução que existe em um estado específico. Como o número de elétrons de condução depende da dimensionalidade do sistema, o mesmo ocorre com o número de elétrons de condução. Tá? Isso também significa que o número de elétrons dN dentro de uma faixa estreita de energia dN, que representa a densidade dos estados, ou seja, a densidade dos estados é igual a dN sobre dN, também é fortemente dependente da dimensionalidade da estrutura. Portanto, a densidade de estados em função da energia para elétrons de condução será muito diferente para um ponto quântico do que para um fio quântico, para um poço quântico, por exemplo. Falamos de um ponto quântico, confinamento de 3 dimensões. Quando falamos de fio quântico, falamos confinamento em 2 dimensões. Ponto quântico, repetindo, em 3 dimensões. Fio quântico em 2 dimensões. E poço quântico, confinamento em uma dimensão e movimentação em uma dimensão, em 2 dimensões. Né? E o material Book, que tem a movimentação nas 3 dimensões. Tá? E, finalmente, como a densidade dos estados determina várias propriedades, essas propriedades nas nanoestruturas permitem, né, ajustar algumas características específicas. Por exemplo, espectroscopia de fotoemissão, o calor específico, o efeito termoelétrico, os éxitos em semicondutores e a diferença de energia supercondutora são todos influenciados pela densidade de estados. Em geral, a capacidade de controlar a energia dos estados é crucial para aplicações de detectores de infravermelho, lasers, supercondutores, fontes de fóton único, marcação biológica, memórias ópticas e estruturas fotônicas. A máquina apresenta a densidade de estados em um material bulk. Podemos observar desde um poço quântico, onde as densidades de estados são discretas e bem definidas para determinados valores de energia. Em um fio quântico, elas já não são tão discretas, apresentam algumas variações. Em um poço quântico, finalmente, num material bulk. Isso que corresponde à aula de hoje.